Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse treinamento. Esse é o treinamento oficial da linha Spectrum Vita. Então, esse treinamento é para você que representa essa marca, para você que trabalha com neurodivergência, com autismo, TDAH, qualquer outro transtorno, toque, depressão. Então, seja bem-vindo a esse treinamento. Eu espero que você já tenha feito o cadastro lá no site, lá no Instagram do Spectrum Vita. Se não, você olha aqui esse treinamento e depois faça o seu cadastro, porque você vai passar por uma pré-seleção e aí a equipe vai entrar em contato com você. Então, esse treinamento ele vai ser dividido em 3 mini aulas, tá? Primeiro eu vou falar sobre a empresa, depois eu vou falar sobre o produto leucovorina epigenética, depois eu vou falar do N-acetilcisteína ou do Spectrum Brain Support. Então, esse treinamento é para você que é representante da marca, parceiro ou afiliado. Seja bem-vindo e vamos lá começar a nossa primeira videoaula. Deixa eu me apresentar, eu sou Anelisa Pavlenko, talvez você já me conheça aí das redes sociais, do YouTube, eu sou cirurgia dentista, trabalhei quase 20 anos no Brasil como cirurgia dentista, como professora, como treinadora e faz 2 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos trabalhando nas universidades com pesquisa e aí que nasceu essa ponte entre Brasil e Estados Unidos. Tudo que há de inovação, tudo que há últimas descobertas aqui nos Estados Unidos, eu sou a ponte para levar para o Brasil. Por isso que essa é a minha relação com a linha Spectrum Vita. E qual é o propósito dessa marca? Spectrum Vita nasceu para atender famílias neurodivergentes. Então eu falo famílias porque às vezes é uma pessoa só, é uma criança autista, é uma pessoa com TDAH, mas a família toda entra no processo, a família toda precisa aprender sobre isso, a família toda precisa se aprofundar nesse tema e é muito importante a gente entender as últimas pesquisas, o que tem de novidade, porque a gente sabe que o número de autismo e TDAH ele aumenta a cada ano. Então é o nosso dever pesquisar, entender mais a fundo e atender a necessidade individual daquela pessoa, daquele neurodivergente, daquele cérebro que precisa de suplementação, daquele cérebro, daquele corpo que precisa de desintoxicação, que precisa de uma nutrição adequada. Então, esse é o propósito da linha Spectrum Vita, levar para essas famílias o que há de mais nobre, os melhores ingredientes para nutrir o eixo intestino-cérebro. E aí eu coloquei aqui uma imagem, né, que não existe autismo leve. Então a linha Spectrum Vita, ela atende todos os tipos de autismo, de qualquer idade. Então autismo grau 1, grau 2, grau 3, né, nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, TDAH, pessoas que têm toque, pessoas que têm depressão, pessoas que têm algum problema social, algum problema de comportamento, né? Então, seja qual for o problema, não existe um problema leve, não existe uma neurodivergência leve. Tudo é luta, tudo é cuidado, tudo é investimento, tudo é conhecimento e tudo a gente precisa suplementar. Então, a gente trata os nossos clientes assim. Não existe leve, existe todos que estão numa luta, né? Precisando de mais conhecimento, precisando de mais suporte. Bom, então esse é o nosso público, né? O nosso público, eles são geralmente mães de crianças neurodivergentes. Às vezes essa própria mãe, ela se enquadra também como neurodivergente. Às vezes elas falam assim, ó, eu sou autista grau 1, eu sou TDAH, o meu filho é autista grau 2, o meu marido é TDAH. Então, às vezes a própria mãe é nossa cliente também. Valores da empresa. A linha Spectrum Vita, ela nasceu de pesquisas sérias, ela nasceu de tudo que é mais moderno, ela nasceu de testes e testes, ela nasceu de produtos nobres. Então, dentro dessa filosofia, nós não prometemos cura, nós não fazemos sensacionalismo, nós não prometemos nada que a gente não consegue alcançar. Nós prometemos sim suporte metabólico, suporte cerebral, desintoxicação de uma forma comprovada e séria.
nós temos sim resultados de regressão de autismo, relatados com muita frequência, não apenas no laboratório, não apenas em linhas de pesquisa, mas sim através dos nossos consumidores, através das famílias que são atendidas pela linha Spectrum Vita. Então, sim, nós temos e nós relatamos para os nossos clientes crianças que não falavam e começaram o processo de fala mais rápido após tomarem os suplementos. A gente vai falar isso nas aulas específicas de cada suplemento. Nós temos sim crianças que passaram a se socializar muito mais rápido após a suplementação. Nós temos crianças que regrediu de autismo grau 3 para grau 2 para grau 1, mas a gente entende que ainda toda criança neurodivergente, ela vai precisar de um cuidado para sempre. Então a gente não promete curas milagrosas, a gente não promete que seu filho vai falar em uma semana, mas sim, a gente promete que com a suplementação adequada, persistente, com aquela mãe que dá sempre o suplemento, não esperando um milagre em 2 semanas, em 3 semanas, a gente vai falar isso depois, porque a gente precisa, a vitamina, o suplemento, o mineral, ele precisa alcançar o nível sérico adequado, o nível sanguíneo. Então, sim, a gente relata essas transformações que são milagrosas, que cada avanço realmente a gente entende como um milagre da ciência, mas a gente não promete cura. Então a gente fala muito isso da ética para os nossos representantes, para os nossos afiliados. A gente é muito transparente com o nosso cliente, mas sim, o nosso papel aqui é incentivar essa mãe que às vezes ela está tão desanimada, ela está tão desgastada, ela já teve tanto gasto com terapia, com suplementos que prometeram milagres, então ela está muito desacreditada. A gente sim incentiva ela para continuar dando suplemento, porque os resultados eles são científicos, eles são comprovados, só que nada é milagre, às vezes nem medicamento faixa preta, nem o Venvance, nem a Ritalina, eles fazem milagres, às vezes eles começam dando efeito colateral, para depois sim eles darem algum resultado efetivo. Mas a linha Spectrum Vita, principalmente a filosofia dela é combater muito essa super prescrição dos profissionais com medicamentos faixa preta. É algo que a gente vê nos laboratórios, que a gente entende através de pesquisas, que nem sempre esse é o melhor caminho. E muitas vezes os profissionais, eles só conhecem esse caminho. Então, eles só conhecem o medicamento faixa preta. Às vezes a gente vê jovens, adolescentes de 11, 12 anos já sendo medicados, né, com medicamentos controlados para TDAH, por exemplo. E a gente sabe, como pesquisador, que isso tem efeitos colaterais. Por isso que a gente luta tanto por uma linha séria de suplementação, por isso que a gente quer tanto atingir as famílias, atingir as mães, para que elas entendam o poder da suplementação. Mas entendam que a suplementação séria e correta é aquela que a gente dá como uma nutrição. A gente tem que nutrir, a gente tem que comer, por exemplo, proteínas todos os dias, para a gente nutrir o nosso corpo, é um processo diário, assim é com a nutrição. Então a gente pede muito essa ética para passar realmente essa consistência para os nossos clientes. Temos 4 fábricas, a gente está no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso e em São Paulo. Mas aonde eu posso comprar o produto físico? Eu encontro ele nas farmácias, eu encontro eles no supermercado? Não. A gente só vende através do site e dos canais oficiais, através dos nossos representantes. Por que isso? Por que a gente não facilita colocando isso no supermercado, enfim, nas farmácias?
porque o processo de fabricação ele é muito rigoroso e ele muitas vezes ele é feito sob demanda. Os ingredientes eles são alguns importados, então existe um processo para manter a qualidade. É por isso que a gente não tem um volume muito alto de estoque. E tudo isso a gente passa também para o consumidor, porque ele precisa de preferência adquirir um kit maior para não interromper esse processo de nutrição cerebral, de desintoxicação do eixo intestino-cérebro, desintoxicação e nutrição desse eixo intestino-cérebro que é fundamental para qualquer pessoa neurodivergente. Então tá aqui o nosso site oficial www.spectrumvita.com.br e o nosso Instagram oficial é Spectrum_Vita. Infelizmente, a gente tem muitos falsificadores. Eles não falsificam o produto em si, porque é um processo caro, mas eles falsificam páginas, falsificam link de compras e eles tentam vender através dos nossos anúncios, através de postagens nossas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é por isso que a gente só vende através do nosso canal oficial, seja comprando diretamente ou seja através de um representante ou afiliado. Então essa é a linha Spectrum Vita, é a linha que nasceu com o propósito de atender as famílias neurodivergentes, as pessoas neurodivergentes, as crianças autistas, TDAH, com toque, pessoas com depressão, pessoas com qualquer outra neurodivergência, levando o que há mais de moderno da ciência e das pesquisas americanas.